Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um pouquinho na nossa expedição por Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria para Old Dragon que a gente está destrinchando aqui capítulo por capítulo, tentando sempre identificar o que for mais importante, mais relevante para dar aquela ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Legião, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se você curtir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então olha só, quem está ligado no movimento, quem está inscrito já aqui no canal, está acompanhando os nossos vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente está atualmente explorando o capítulo 4, que trata de diversos grupos de poder, né, ou de influência ali pelo cenário de Kadur. Hoje a gente vai fechar esse capítulo tratando do último grupo, né, que falta para a gente comentar, que são justamente os usuários de magia, né, ou na seção que o livro coloca aqui simplesmente como a magia. Então hoje a gente vai fechar esse capítulo e aqui é mais um daqueles pontos do livro em que ele vai retomar alguns assuntos, alguns temas que ele já tratou ao longo do livro todo, mas tipo dar uma concentrada aqui e fornecer alguns detalhes adicionais, agora especificamente sobre os usuários de magia, né, de uma maneira geral. Então ele vai começar aqui falando especificamente sobre os feiticeiros de Kadur. E ele traz aqui algumas informações que eu acho interessante de destacar para vocês. A gente já viu ao longo do livro que usuários de magia não são assim tão comuns no cenário de Legião, inclusive eles são, de uma maneira geral, mal vistos até na grande maioria das regiões, tá? E aqui o livro começa dizendo que menos de 1% da população aqui do cenário são justamente feiticeiros. Por quê? E os feiticeiros são os principais usuários de magia aqui do cenário. Então, se eles estão, em tese, em maior quantidade, mas mesmo assim eles representam menos de 1% da população, é porque realmente é algo raro e meio que escondido, porque eles não são, novamente, muito bem vistos, tá? E ser um feiticeiro aqui no cenário significa que aquele personagem, aquela pessoa, tem uma capacidade de acumular diariamente uma certa quantidade de energia mágica. E é essa energia mágica que vai ser manipulada, vamos dizer assim, para criar os efeitos, né, mágicos, as criações maravilhosas ou tenebrosas, enfim, que podem advir do uso da magia. Também pegando já esse gancho, seguindo nessa esteira aí, o livro diz que aqui no cenário, olha, existem diferentes tipos de energia mágica. Então, aqui eu não encontrei muitos detalhes, mas pelo que eu entendi é mais ou menos o seguinte: determinadas criaturas ou determinadas pessoas, enfim, têm afinidade com um certo tipo de energia mágica. Então ela vai conseguir fazer magias utilizando esse tipo específico de energia. Como ele usa as regras básicas do Old Dragon, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida aqui de como transpor isso para o Old Dragon. Talvez ele ainda vai explicar alguma coisa mais detalhada sobre isso nos próximos capítulos, porque tem um capítulo específico falando sobre a questão do Old Dragon também. Mas de uma maneira geral, para a gente seguir aqui nas informações presentes até agora no livro, ele vai destacar aqui 6 tipos de energia mágica, tá? Ele vai dizer que tem energia mágica abissal, dracônica, primordial, demoníaca, insectares e oceânica. E ele vai trazer uma pequena descrição de cada uma delas que eu vou ler aqui para vocês, tá? Rapidinho. Então olha só. Magia abissal é utilizada por Urzote, clérigos de Urzote, necromantes, senianos e etc. É vinda dos abismos sem fim. Magia dracônica, utilizada pela deusa, pelos clérigos da deusa e etc. Vinda dos jardins das delícias. Magia primordial, utilizada pelos deuses primordiais, xamãs, raças com capacidade nata de magia e etc. Vinda do primórdio. Isso tudo são outros planos, tá? Temos aqui na sequência a magia demoníaca, que é utilizada pelos marcados, pelos feiticeiros, pelos possuídos e por demônios em geral. Vinda dos 6 infernos do limiar. Magia insectare, utilizada por artefatos insectares, povos insetos, âmbares mágicos dos insectares e etc. Essa magia é gerada artificialmente por meio de transmutação de energia mágica primordial. Olha a viagem. E por último a gente vai ter aqui a magia oceânica, tá? Que é utilizada pelos povos do mar, atlantes, elfos das ondas e etc. E é gerada pela essência do deus Oceanos. Seguindo adiante aqui no livro, ele abre um tópico para falar sobre as limitações da magia. Então eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder seguir adiante nos comentários. Olha lá.
Para realizar magia em Kadur, o usuário precisa ter uma ligação material entre o seu corpo e o plano espiritual da energia mágica que ele irá utilizar. Então aqui dá aquela ideia de que ele precisa ter uma ligação com o tipo específico de energia que ele vai utilizar. E como é que isso se traduz aqui nos diferentes tipos de usuários de magia? O livro segue adiante comentando um pouquinho sobre isso. Então só para dar aquela famosa visão geral para vocês, como é que funciona mais ou menos isso. No caso dos clérigos, por exemplo, essa ligação é feita justamente através da seiva dos dragões, da chamada seiva dos dragões, que na verdade é o sangue, né, dos dragões protetores de cada uma das igrejas. A gente já comentou sobre isso em vídeos anteriores, né, que é transmutado em alguma coisa, isso vai depender do tipo do dragão, que os seguidores daquela fé vão utilizar. Então é essa conexão no caso específico dos clérigos. Já em se tratando dos feiticeiros, né, que são em sua maioria humanos, eles possuem sangue demoníaco nas veias. Então é uma conexão mais física, mais próxima, mais biológica, sei lá o quê, né, que permite que eles usem a magia. Eles têm uma quantidade de sangue demoníaco. No caso aqui dos elfos, dos meio-elfos, dos grises, dos nomadis e outras, né, raças que o livro coloca aqui e não denomina todas, né, essas raças elas têm um dom natural de acumular, de armazenar energia mágica vital. Só que calma, segundo o livro coloca, isso varia de indivíduo para indivíduo. Por isso que nem todo elfo, nem todo grisis é mago, é feiticeiro, alguma coisa assim. Porque alguns conseguem, apesar de ter essa habilidade, a quantidade que eles conseguem acumular é muito pequena, não é suficiente para que ele se torne um feiticeiro, por exemplo, né? Mas alguns conseguem ter essa habilidade, essa capacidade de concentrar um nível de energia tal que permite que eles virem feiticeiros. E aqui, para fechar mais ou menos esse tópico, o livro ainda diz que essa questão da energia mágica, ela causa uma certa dependência. Ela pode, com o uso contínuo, causar dependência. E, claro, o seu exaurimento, se alguém, por acaso, conseguir esgotar toda a quantidade de energia mágica que existe no seu corpo, isso pode acabar gerando a morte, né, daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, assim, é uma coisa rara, é uma coisa que é perigosa e provavelmente algo que cobra o seu preço a longo prazo. Falando aqui especificamente nessa questão da dependência. Desse ponto em diante, né, do capítulo, o livro vai tratando de alguns grupos específicos, alguns tipos específicos de usuários de magia ou de afetados por ela. Então eu vou pensar aqui algumas informações que eu achei mais legais para comentar com vocês. Primeiro, ele vai falar aqui também, ainda na última sessão um pouquinho mais ampla, ele vai falar da questão dos rituais, como é que isso vai funcionar aqui no cenário de Legião. O livro coloca que magias, né, de efeito, as magias mais poderosas, vamos dizer assim, na verdade elas precisam ser feitas através de um ritual. Então, claro, um ritual é aquela coisa mais trabalhosa, mais demorada, que exige uma série de passos ali, uma série de instruções detalhadas para ser concretizado, etc. e tal. E uma das coisas que é colocada aqui como necessidade nesses rituais, aqui de uma forma até indistinta, é a questão de sacrifícios, né? Um ou vários sacrifícios. Por quê? Os rituais, para que eles possam desencadear essas magias de maior efeito, mais poderosas e tal, precisa de energia mágica vital. A energia mágica que existe dentro de cada um, mesmo de quem não é feiticeiro, porque aqui a gente está falando como se fosse, entre aspas, na força de vida, né, de cada um, isso é o que serve de combustível para os rituais. Então, pelo que dá a entender, é um outro tipo de energia diferente daqueles que eu citei lá, né? Dos 6 que eu citei ainda há pouco. A gente ainda tem essa chamada energia mágica vital, que seria, em tese, o que permite, né, com que cada indivíduo ali viva. Essa força mágica que anima, vamos dizer assim, né, dá vida a cada indivíduo. Também pode ser utilizada como combustível nesse ponto específico aí dos rituais para alcançar efeitos mágicos maiores e mais poderosos e provavelmente mais perigosos e devastadores. Aqui, um outro ponto que eu queria destacar com vocês é quando ele fala aqui sobre os marcados. A gente comentou já também sobre os marcados ao longo, né, dos vídeos, mas aqui ele dá algumas informações adicionais. Então, assim, só para a gente recapitular bem rápido, o marcado é aquele indivíduo que tem uma chamada marca mística, que na verdade meio que aprisiona um demônio no corpo dele, e aquela pessoa consegue utilizar, né, os poderes demoníacos de uma forma razoavelmente controlada e segura, né, aqui entre aspas.
Só que esse uso requer também uma espécie de combustível, tá? Ser um marcado significa dizer que você precisa de um suprimento de energia vital, provavelmente das suas vítimas, né? Enfim. Então, geralmente, os marcados, eles têm essa necessidade, eles são indivíduos voltados ali para a questão, né, do combate ou da violência, vamos chamar assim. Então, vítimas não devem faltar para abastecer, para suprir essa necessidade. Outra informação interessante que o livro coloca aqui é que eles podem alternar entre a forma mortal e a forma demoníaca deles. Tá? Eles podem fazer essa mudança aí de forma e podem, inclusive, parar em estágios intermediários entre uma coisa e outra. E o livro diz, inclusive, que eles podem realizar transformações parciais, tipo só a mão, só o braço, só a cabeça, sei lá, a loucura que você imaginar aí. Então eles têm toda essa possibilidade de alterar o corpo num amplo espectro entre a forma mortal e a forma demoníaca plena, vamos chamar assim, né? Além disso, para fechar, o livro coloca que geralmente eles são líderes, né, de legiões ou de algumas delas, né? Outros preferem seguir um caminho de criar cultos ao redor de si mesmo, né, e serem adorados como se fossem deuses vivos ou alguma coisa nesse sentido. E aqueles que não conseguem ter essa afiliação ou reunir ao seu redor um culto realmente poderoso que os proteja, eles necessariamente ou provavelmente serão caçados. Tá? Um marcado é uma presa muito cobiçada. Então, se ele não está numa posição que lhe garanta algum nível de segurança ou importância naquela região ou naquela estrutura de poder, ele provavelmente será caçado. Outro grupo que o livro dá uma certa atenção aqui são os narco-guerreiros, tá? A gente comentou também um pouquinho sobre eles ao longo da série, mas os narco-guerreiros, eles são aquele tipo de personagem que utiliza as chamadas drogas de combate para melhorar suas habilidades físicas, melhorar as suas habilidades em combate de uma maneira geral. Aqui, o livro vai acrescentar que eles também podem ser considerados especialistas em veneno, e eles têm a tendência de envenenar tudo, sejam as suas armas ou até os próprios corpos. Tá? Então, de repente, você entrar num combate ali, corpo a corpo, ou mais próximo, com um narco-guerreiro, por si só, já pode ser perigoso. O livro fala que alguns têm esporos e tal, que vão liberar veneno, enfim, uma doideira só. Então, esses narco-guerreiros, como vocês já podem imaginar também, eles tendem a ter um fim muito triste, trágico, chame como quiser, porque não vamos esquecer que, em última instância, eles são também dependentes dessas drogas, que costumam causar efeitos devastadores, tá, naqueles que conseguem sobreviver por tempo suficiente. Tá? Então, segundo o livro coloca aqui, é praticamente impossível você se livrar dessa condição, né? Você sempre vai precisar do uso daquelas drogas, mesmo que você não esteja mais na ativa, vamos dizer assim, como um narco-guerreiro. E claro, se você perde o seu suprimento por algum motivo, isso vai te causar consequências severas. Então, é um capítulo aqui, é uma galera meio complicada e um caminho perigoso de se trilhar. E aqui, só para a gente encaminhar para o final desse vídeo e, consequentemente, do capítulo 4, o livro vai falar um pouquinho também, novamente, sobre as chagas, né? Chagas negras e chagas vermelhas, que são o resultado, basicamente, do uso indiscriminado ali das magias e tal, que causa uma série de perturbações. Então ele vai dar mais alguns detalhes sobre essas chagas específicas, onde estão as chagas que continuam ativas no cenário, mas eu achei interessante aqui um trechinho que eu vou ler para vocês, que ele dá uma descrição de como é o ambiente dentro de um tipo dessas chagas. Aqui, especificamente, ele se refere às chagas negras. Então, vou ler aqui esse trechinho para vocês. Olha só. O clima alterna entre o extremamente frio e o extremamente quente. O chão é coberto por cinzas e pedaços esturricados e misteriosamente preservados dos milhares que pereceram na criação da chaga. Ruínas, árvores, rios, montanhas, tudo que estiver dentro de uma chaga negra estará coberto de cinzas e enegrecido pela energia mágica abundante desta região. Então é tipo aquela área desolada, né, de uma maneira geral. E das chagas vermelhas, só para a gente comentar um pouquinho, ele não dá essa descrição física, mas são aqueles portais. E tem um que continua permanente aí no cenário, através do qual os demônios conseguem acessar diretamente, né, o plano ali material onde fica Kadur, sem a necessidade de possuir ninguém. Então, esse é o prejuízo que a chaga vermelha traz para o cenário, né? Então, muito provavelmente, andar por perto de uma delas não deve ser uma boa ideia. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais sobre o Legião. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.